E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar para vocês como é que deve ser feito o traço, né? A medida para fazer a massa da maneira correta para você não ter uma variação de resistência. Porque, por exemplo, o pessoal costuma usar a pá para medir a massa. Então, começa o dia, aí todo mundo está descansado, e aí o pessoal começa a trabalhar. E aí é lógico que a pá vai ficar de uma medida. Vai chegando pro final do dia, a pessoa cansa, e aí ela não vai pegar a mesma quantidade, até mesmo porque ela não pega uma medida exata, né? Então você tem uma variação dessa medida aí do teu traço, né? Então o que eu faço? Eu costumo usar esses baldinhos aqui, que é de 12 litros, para fazer a medida. E aí eu sempre trabalho com ele rente com a borda, para que todas os traços eles saiam com a mesma medida de areia e com a mesma medida de cimento. Então eu uso um para fazer a medida de areia e uso um para fazer a medida de cimento. Assim você garante que o seu traço ele sempre vai ter a mesma quantidade de areia, mesma quantidade de cimento, né? O pessoal também costuma usar a carriola para fazer o traço. Então eles enchem a carriola, vai lá, despeja na frente da betoneira e joga dentro da betoneira, né? O que acontece também é que quando você faz a medida lá na carriola, ela não pode estar abaulada, ela não pode ter areia sobrando, ela tem que estar desse mesmo jeito aqui do balde. Você tem que colocar a areia nela e passar um sarrafo em cima para ela ficar nivelada. E aí o cimento, ele deve ser medido na mesma proporção. Então, você tem que pegar um saco de cimento, jogar na carriola, igualar ela para ver que, se eu não me engano, eu nunca fiz a medida desse jeito, tá? Eu tô falando em questão de você utilizar o mesmo padrão do balde, né? Então se você usa uma carriola cheia, nivelada com a borda dela, o cimento teria que ser também na mesma proporção. Então você tem que medir e ver quantos sacos de cimento vai, porque a carriola ela é 60 litros, aquela dali. Vai pegar quase 2 sacos de cimento, eu acredito, uma carriola daquela lá. E outra, também vai dar, acho que dá um pouco mais trabalho, de trabalho você fazer a medida lá na carriola. Então seria interessante você trabalhar com um baldinho desse. Você chega com a betoneira próxima da sua areia, deixa ela ali perto, então fica mais fácil para você trabalhar com ela próxima ali. E aí você garante, né, que o seu traço vai sair todo por inteiro. Eu não uso balde de 18 litros porque é muito pesado, então não tem necessidade de você ficar se matando para fazer um traço com aquele balde lá. Então eu uso esses de 12 litros. Fica mais fácil pro servente aí, você não vai cansar muito ele. E aí, questão de traço, eu uso para reboco e para assentamento, eu uso 6 baldinhos de areia para um baldinho de cimento. E aí eu coloco 30 ml de Vedalite, que é o aditivo plastificante para argamassa, né? Que é substituir o cal. Quando eu vou fazer concreto, eu uso, por exemplo, para fazer um contrapiso, eu uso contrapiso que eu faço, eu já deixo ele nivelado, já na medida, na altura certa para pôr o piso. Então eu não preciso passar uma massinha para regularizar depois. É o que eu fiz aqui, né? Só que aqui eu tive que fazer primeiro porque o dono da casa quis que eu fizesse primeiro, questão de para não ficar com terra aqui na entrada. Então eu já fiz ele. Só que como eu faço ele já nesse nível para deixar pronto para o piso, sem ter que passar aquela massa que o pessoal costuma colocar de 2 centímetros de regularização, eu não gosto aquele tipo de massinha por cima, porque ele acaba soltando com o tempo. Se a base não ficar... Se você não fizer o piso num dia, o contrapiso num dia, e já no mesmo dia ou no outro você fazer a regularização, ela vai acabar soltando. Então, para que ela fique mais liso,
eu coloco uma quantidade maior de areia e diminuo a quantidade de brita. Então, para deixar o contrapiso desse jeito aqui, eu coloco 2,5 de pedra, eu uso pedrisco, né? Que é a brita número 1. E aí eu coloco 5 baldinhos de areia grossa. Então são 2,5 de pedrisco, 5 de areia grossa para 1 balde de cimento. Tudo naquela proporção daqueles baldinhos ali de 12 litros, né? Então, isso daí é a medida que eu utilizo para fazer um contrapiso já no nível para você vir e assentar o teu piso. Porque aí, nessa proporção, você consegue passar a régua, o sarrafo, e deixar ele lisinho já no jeito para você poder fazer vir e colocar o contrapiso. O reboco, esse daqui é o jeito que ele fica, né? Na proporção de 1:6. É um reboco, fica um reboco bem firme, então eu uso esse daí também para fazer o assentamento. Quando eu vou encher uma coluna, eu coloco 4 de pedrisco ou pedra, né, brita. Coloco 4 de areia para 1 balde de cimento. Isso daí é para coluna de uma casa, né? Tô falando essas medidas aí para uma casa residencial, comum aí, que vai ter um andar não, né? Uma casa térrea, normal. Então essa daí é as medidas que eu utilizo, né? A espessura do contrapiso eu sempre faço ele com 5 centímetros, 4,5, 5 centímetros para dentro da casa. Quando eu vou fazer garagem, que vai passar carro em cima, eu utilizo 7 centímetros, né? Quando eu tenho que fazer alguma viga, né, que não tenha um vão muito grande, a proporção que eu uso é 3 de pedrisco, 3 de areia grossa para 1 balde de cimento. E, bom, nesse vídeo era isso aí que eu queria falar para vocês. Então, procurem fazer a medida específica, né? Procure usar um balde aí para você ter uma proporção correta, porque com isso você vai ter uma maior previsibilidade do material que você vai utilizar, né? Tanto de areia quanto de cimento, porque se você faz uma medida aí sem uma base, então pode ser que você gaste mais cimento do que o necessário, e aí hoje em dia o preço dos materiais estão chegando a um preço meio que absurdo, né? Então o salário não acompanha, e aí você tem que pensar no teu cliente, ou se for você mesmo que for construir também, você tem que pensar no tanto que você está gastando, para que esse valor não fique um valor muito exorbitante no final da obra, né? E para que você não fique desperdiçando material sem necessidade, né? De ter que fazer algo que... tem muita gente que fala assim, mas vai ficar com uma mais resistente, é melhor. Nem sempre, né? Se você utilizar um padrão e você conseguir fazer dentro desse padrão que você vai fazer, que fique com um custo bom, e que o teu material você utilize ele da maneira correta, então isso daí é mais vantagem, né? E fica um serviço bom, né? Porque tudo depende da tua mão de obra, se ela vai ser uma mão de obra que vai fazer um serviço para você com qualidade, né? Também você não vai contratar uma mão de obra que ele não saiba fazer o serviço da maneira correta, porque isso daí você vai ter um prejuízo. Então, no vídeo de hoje era isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa o seu like aí para ajudar, beleza? Até o próximo vídeo.